Viva! Sara Falcão Casaca, professora catedrática do ISEG, é uma especialista em Sociologia Económica e das Organizações, dedica muito do seu tempo e da sua investigação a investigar esta coisa da desigualdade do género no mercado de trabalho e as questões das políticas de igualdade. E apetece-me perguntar-lhe, então, onde é que estão as mulheres? Está-me a faltar as mulheres no espaço público. As mulheres não falam. As mulheres falam muito pouco no espaço, têm muito pouca visibilidade ainda no espaço público. E porquê? Há uma coisa que nós podemos contar às pessoas quando nós estivemos a combinar esta conversa. Eu confidenciei que é sempre muito mais difícil convencer uma mulher, neste caso a Sara. A mim convenceu-me facilmente. É verdade, mas vamos lá, vamos gravar uma coisa, vamos aqui gravar um programa, porque parece que há uma limitação, há um não apetece aparecer, não quero ir. O que é que faz com que, entre outras coisas, seguramente podemos fazer um desfilar de argumentos, Sim. faz com que as mulheres não apareçam no espaço público, ou apareçam menos? Sim. Quer dizer, eu acho que há vários fatores, não é? Porque, na verdade, os homens continuam, e aliás não sou eu que digo, é a entidade reguladora da comunicação, quando faz os seus relatórios, que os homens, quando aparecem no espaço mediático, e designadamente na comunicação social, tendem a ser ainda os protagonistas, não é? Ou fonte de informação, os protagonistas, os especialistas, não é? Quem se convida para comentar matérias da vida económica, política, de segurança, etc. E esse efeito de visibilidade vai-se reforçando. Há alguém que aparece sistematicamente, por exemplo, num jornal, ou que aparece na televisão, todos os outros meios de comunicação, quando pensam em alguém para falar daquele tema, convidam essa pessoa. A visibilidade reforça a visibilidade. Há uma espécie de hábito, normalmente, como é habitualmente aparecer aqui na televisão, aparecer na telefonia, então vamos convidar aquela pessoa. E por força dos enviesamentos de género, dos estereótipos de género, pensa-se mais facilmente num homem, que também são aqueles que têm estado mais disponíveis, não é? Para o espaço mediático, para o espaço público, pensa-se mais facilmente no homem, e se o homem não pode, e se lhe pedem para sugerir alguém, mais facilmente também sugere um outro homem. Porque provavelmente também conhece um outro homem. Um outro homem, exatamente. Não, no fundo, nós sugerimos as pessoas que estão na nossa lista de telefones, não é? Exatamente, é o enviesamento da proximidade, é aquilo que efetivamente acontece. E depois, quando as mulheres muitas vezes também são convidadas, há duas coisas que podem acontecer, creio eu. Por um lado, alguma preguiça da parte de quem convida, porque se a pessoa não está disponível, se calhar desiste logo, não é? E pensa num homem que... Mas há uma questão que é o cronómetro, lá está, eu preciso agora às 3 da tarde. Exato, é tudo para logo, é tudo para amanhã. Se calhar uma outra organização atenuaria esta pressão, não é? Insistir mais até encontrar... Se fosse mesmo uma intenção, ter mesmo mulheres num debate, num programa de televisão, que é um debate público sobre um determinado tema, não se desistiria à primeira, não é? Portanto, acho que essa insistência seria uma boa prática. Depois as mulheres, esse é o lado, digamos assim, do ponto de vista organizacional, estrutural. A mecânica das coisas. Portanto, nós estamos todos cheios de pressa, conhecemos algumas pessoas, não conhecemos outras. E há o enviesamento. A partida pensa-se no homem, não é? No homem. A associação do homem a saber, a poder, não é? E a protagonista numa determinada área, o especialista numa determinada área, mais facilmente nós fazemos essas associações simbólicas, não é? Mas porquê que isso acontece? Se eu pensar em mulheres portuguesas qualificadas nos vários campos do saber... E que há muitas, em muitos campos, e em alguns campos de saber até com muito mais mulheres do que homens... O que é que faz que haja essa... Enfim, parte do pressuposto que a ideia de enviesamento é uma ideia negativa, que é uma inclinação não positiva. O que é que fará com que, quando eu vou fazer uma escolha, quando eu vou ligar a alguém, escolha A ou escolha B? Uhum. É uma pergunta para mim próprio, mas o que é que está no nosso racional para fazer? Quer dizer, estamos a pensar aqui em entrevistados, mas eu posso pensar em escolher um Presidente da República ou um Primeiro-Ministro. Estamos em pré-campanha para as presidências que aí vão, portanto os candidatos começam a aparecer. E eu digo assim, então, não há nenhuma mulher que queira concorrer à Presidência da República? Aparentemente não. Uhum. Até agora.
Exato, exato. Isso leva-me à outra questão de porque é que as mulheres, que há pouco que eu ia referir, tem exatamente a ver com isso, porque é que as mulheres se retraem também de uma maior exposição na vida mediática e na vida pública, não é? E as mulheres sabem uma coisa, sabem que essa exposição é uma exposição sujeita a um escrutínio muitas vezes impiedoso, não é? Quer dizer, e muitas têm mesmo mais que fazer do que pensar porque é que eu hei de ser enxovalhada Mas o na escrutínio vida. porquê? O escrutínio porque, na verdade, socialmente nós somos muito mais tolerantes, e mulheres e homens, porque nós bebemos dos mesmos estereótipos sexistas, na verdade, há uma maior tolerância social perante uma situação, um debate, por exemplo, em que um homem que está ali como especialista e que diga generalidades, não é? Isso não é bem um especialista. Mas a tolerância social será muito maior, não é? Porque ele é socialmente, de acordo com as nossas percepções, incumbente do saber, não é? Portanto, está ali convidado, com certeza que é especialista naquela matéria. Há uma maior tolerância social relativamente a isso. Ou seja, o enviesamento de género está naquele momento a favor do homem, não tanto pelo conteúdo e pela substância. Portanto, não é um enviesamento negativo, é um enviesamento positivo a favor daquela pessoa. Sim, negativo agora é o que veio a seguir, Em não é? comparação. No caso de uma mulher que pode ser altamente qualificada naquela área que está a ser exatamente debatida, mas não é só o conteúdo, nem a mensagem, nem a substância da mensagem que está a ser avaliada. Não é? Há a forma? É a forma, Há o aspecto físico? exatamente, é tudo isso, é a maneira como está penteada, é a maneira como está maquilhada. Já tivemos, aliás, comentários ofensivos e sexistas relativamente à maquilhagem em plena campanha exatamente de umas eleições presidenciais. Portanto, digamos que esse escrutínio é um escrutínio que é insuportável para muitas mulheres. Basta, por exemplo, engasgar-se, ter uma branca, quer dizer, os comentários, as críticas serão claramente muito mais impiedosas. E isso faz com que as mulheres pensem bastante antes de aceitar um convite, seja para ter uma posição de maior exposição na vida política, na vida económica, para o espaço mediático. Sabem que esse escrutínio será um escrutínio bastante severo e em vários planos, e para muitas isso é claramente insuportável. Aliás, há uma metáfora na literatura que é o precipício de vidro. Fala-se muito no teto de vidro, mas também há o precipício de vidro. Vamos ao conceito. Então, o que é isto do teto de vidro e o que é o precipício? Que é importante. Sim, o teto... que eu já vou fazer de advogado de diabo, até representando, lá está, aqui o sexo fraco, o homem branco. Portanto, eu posso fazer de advogado de diabo. O que é isso do teto de vidro e do chão de vidro? Sim. Do precipício? Do precipício, porque, pronto, nós falamos muito no teto de vidro há vários anos, que tem a ver com o facto de algumas mulheres conseguem progredir até aos lugares intermédios, mas depois há variadíssimas barreiras, designadamente culturais, invisíveis, que impedem, portanto, essas mulheres de chegar a lugares Que tipo de barreiras? de topo. Em primeiro lugar, acho que é importante. São barreiras reais ou são barreiras psicológicas das próprias mulheres a achar que não podem chegar a terminar? É tudo isso. Aliás, eu ando de metáfora em metáfora, não é? Há outra metáfora que é a metáfora do labirinto. É que nós temos mesmo que procurar as causas, tanto naquilo que tem a ver com a socialização, e, portanto, as mulheres, efetivamente, são muito menos socializadas para a confiança do que os homens, e isso também depois explica a maior exposição dos homens no espaço mediático, essa preparação que as mulheres têm que fazer, têm que sentir que estão muito bem preparadas para falar sobre qualquer tema, enquanto os homens, muitas vezes, eu não diria se são confiantes, têm um excesso de confiança em relação... Eu, quando penso no gap de confiança, nunca sei, às vezes, quando penso em mim própria. Pode bem para o mal, Sou não é? eu que tenho confiança a menos quando me retraio para ir para um debate público sobre uma determinada matéria, ou são os homens que eu depois lá vejo que têm excesso de confiança? Há um gap. Agora, se é a minha confiança que está abaixo do padrão, ou se os homens é que estão com esse excesso de confiança. Bom, às vezes, quando os ouço, parece-me que há esse excesso de confiança. Agora estou a ser mazinha. Mas, quer dizer, há essas autoimposições, claramente. Uma mulher
quando se candidata, por exemplo, a um cargo de direção ou se revela disponível, ela tem que ter a certeza absoluta de que tem todas as condições para Ela própria. desempenhar, ela própria, para desempenhar aquele, Isso é aquele cargo. uma insegurança. E aí cá está a marca da socialização, não é? Portanto, aí tem muito a ver com os homens contam muito mais, desde logo por parte das outras pessoas, as outras pessoas que avaliam os seus currículos. Cá está. O enviesamento a favor dos homens. Os homens muitas vezes são contratados e avaliados muito mais com base no potencial do que na prova, na evidência no seu currículo de que têm propriamente qualificações para aquele cargo. Sendo certo, o momento É o potencial e o real. O advogado do diabo, que sou eu aqui nesta nossa conversa, sendo certo que muitos das pessoas que avaliam na primeira instância são pessoas dos recursos humanos, que são até mulheres, que deveriam ter até se calhar... Exato, nós bebemos exatamente dos mesmos preconceitos e dos mesmos... Por exemplo, há uma experiência interessante que foi feita com currículos fictícios. Eu estou-me a afastar de todas as metáforas que eu referi há pouco. Já vamos voltar, já voltaremos. Sim, mas há ao precipício de vidro e ao teto de vidro, já falamos um bocadinho. O teto de vidro já falei. Já lá está. Mas experiências que foram feitas com currículos fictícios. Isto para de facto mostrar o peso dos enviesamentos de género. E, portanto, os critérios, muitas vezes, de avaliação mudam consoante se trata de um homem ou de uma mulher. Por exemplo, uma das experiências havia uma vaga disponível para chefe de polícia. Não é? E, portanto, o que foi feito, havia o currículo de uma mulher, isto com avaliadores, portanto, à experiência, avaliadores e avaliadoras, homens e mulheres. E, portanto, no currículo da mulher, numa determinada situação, a mulher tinha mais experiência profissional do que o homem, mais experiência, mas menos habilitações. O que é que o painel de avaliação preferiu? Qual foi o currículo que preferiu? Preferiu o currículo do homem, mesmo tendo menos experiência, portanto, preferiu as qualificações, preteriu a experiência. E conseguimos perceber porquê? Noutra experiência foi exatamente o contrário. Portanto, a mulher tinha mais qualificações e o homem tinha menos experiência. Eu não sei se já estou aqui a baralhar. E foi valorizada a experiência. Foi valorizado, portanto, o atributo, foi sempre valorizado o atributo em que o homem se destacava. Essa é que é a verdade. E, portanto, isso tem tudo a ver com os nossos enviesamentos inconscientes e que todas e todas temos. E, por isso, temos de estar muito alerta exatamente para os mesmos. E eles nascem onde? Onde é que isto verdadeiramente... Da nossa experiência. Que é replicada por geração a geração. É por aquilo que vemos, é por aquilo que ouvimos. Por isso a questão da visibilidade é tão importante. Se eu só vejo, ou sistematicamente vejo, homens protagonistas nas notícias, se eu sistematicamente vejo homens a ocupar como incumbentes de cargos de poder político ou na esfera económica, a minha associação implícita é homem-poder. Não é? Portanto, isto vem da experiência, vem daquilo que nós vemos, vem daquilo que nós lemos, e por isso é que é tão importante quebrar esta invisibilidade das mulheres. Terá um efeito do ponto de vista simbólico e do ponto de vista da desconstrução dos nossos estereótipos bastante importante para se conseguir igualar. Já vou à visibilidade porque eu continuo com grande curiosidade para saber o que raio é isso do precipício? Do precipício de vidro. Tem a ver com o facto de mesmo aquelas mulheres que conseguiram superar o tal teto de vidro, não é? Conseguiram vencer, digamos, aquilo que são os seus próprios receios, as suas próprias dúvidas. As mulheres conseguiram organizar a sua vida familiar e partilhar com o seu parceiro as responsabilidades familiares e domésticas. As mulheres conseguiram, do ponto de vista organizacional, ser aceite pelos pares, venceram todas as barreiras mais comuns, mais presentes nas organizações, na sua vida familiar, pessoal, etc. O que acontece é que qualquer falha, quando estão em posições de grande exposição pública ou mediática, qualquer falha que passaria despercebida num homem, no caso de uma mulher, não é?
é de tal forma exposta, mesmo que seja uma pequena falha, que muitas vezes isso determina a sua queda, cá está, o precipício de vidro, de uma posição de poder. Ou uma mulher que vai a um debate, e um debate na televisão, na rádio, a mínima falha, não é? Que foi tão escrutinada e que foi tão ridicularizada, por exemplo, nas redes sociais, etc., Mas isso fará com que ela, provavelmente, nunca mais vai querer essa exposição. Os homens estão muito mais protegidos desse ponto de vista. Mas isso não nos acontece a todos quando estamos num universo de exposição pública e quando fazemos alguma coisa, quando nos engasgamos, quando coçamos o nariz, quando dizemos uma barbaridade qualquer e somos gozados terrivelmente com os memes, nas redes Sim. sociais. É um bocadinho. Exato. Não me parece que tenha grande género a maneira como nós somos trucidados nas Sim. redes sociais. Estou a falar ainda na parte benigna, porque depois eu gostava de falar da outra Da parte. outra. Que é pior. É difícil aqui distinguir a parte benigna da parte maligna, não é? Porque, na verdade, quando uma pessoa quando toda a gente se ri de uma falha, depende da forma como subjetivamente cada pessoa lida com isso. Pode não ser fácil, não é? Então, e a Mas, na mulher- verdade, embora tantas mulheres como os homens possam ser alvo de ridicularização, a verdade é que, e agora temos que passar para o plano mau, não é? Sim. A verdade é que, designadamente, no domínio das injúrias, o que é que nós temos? A injúria no espaço público, a difamação, a agressividade, os ataques, designadamente nas redes sociais, São terríveis. impendem sobre os homens, sobre as mulheres. Mas, normalmente, sobre os homens, por exemplo, é muito mais relativamente aos comentários que estão a fazer, por exemplo, num post, numa publicação, ou então são de facto ataques muito ferozes, se a pessoa de repente é suspeita de qualquer coisa, não é? Na sua conduta pública, isso também. No caso das mulheres, muito frequentemente, as injúrias, os ataques, os insultos são dirigidos à pessoa e muitas vezes com uma componente sexualizada, não é? Portanto, isso mais. Eu há pouco falei nas presidenciais de 2021, em que Marisa Matias foi absolutamente insultada. Por causa do batom. Não, o comentário do batom, por mais sexista e misógino que seja, porque no fundo é aquela ideia de que o ideal seria disciplinar, não é? O corpo das mulheres, uma mulher emancipada que se veste e que a maquilhagem está de acordo com os seus desejos e que não obedece exatamente àquilo que aquela pessoa espera de uma mulher. Portanto, é um comentário absolutamente sexista e misógino, mas esse comentário, na verdade, foi o menos ofensivo de tudo o que ela ouviu e que eu não vou aqui a reproduzir. Temos, por exemplo, ainda ontem vi um post de Isabel Moreira, exatamente no mesmo sentido, queixando-se e portanto, mais uma vez tinha sido alvo de injúrias e, portanto, as mulheres são mais alvo de injúrias dirigidas à sua pessoa e essa componente, muitas vezes, sexualizada que está presente. Não sobre as suas ideias, não sobre aquilo que disseram, aquilo que As suas ideias, mas sobre o corpo. As suas ideias, o corpo, a aparência, sim. E essa componente sexualizada está muito, muito mais presente. O que não me parece que vá melhorar muito olhando para as redes sociais como elas estão agora. Elas estão claramente polarizadas. O próprio algoritmo das redes favorece precisamente essa agressividade. É terrível, não é? É terrível que os posts que mais apelam ao sensacionalismo, às nossas emoções negativas, são aquelas que parece que colhem mais gostos, não é? E mais visualizações, seguramente. Com certeza, mais visualizações e mais, não é? Eu estava a ler, não há muito tempo, o livro Nexos, de Harari, que chama muita atenção exatamente para isso, não é? Aliás, ele fala inclusivamente do algoritmo do Facebook em 2016, 2017 e o efeito que teve na limpeza étnica dos Rohingya, não é? Em Myanmar. Mas ele fala, recorda-nos exatamente disto. As plataformas, ou seja, os benefícios financeiros que têm, designadamente por parte de investidores quando investem em publicidade, etc., tem muito a ver com a interação
que existe entre as pessoas que utilizam a plataforma, não é? E a plataforma. Quanto mais tempo, quanto maior a interação, maiores os proventos financeiros. Portanto, parece que toda esta lógica está montada, não é? De forma a que esses postos sejam aqueles que geram mais visualizações e que o algoritmo, portanto, favoreça a sua exposição constante. Há bocadinho falávamos desta questão do corpo e da crítica em relação ao corpo. A Sara recentemente esteve à frente de uma comissão que esteve a avaliar o assédio sexual dentro da comunidade, das universidades em particular. É também uma coisa onde as mulheres saem pior do que os homens. Uhum. Sim, só uma pequenina observação, Jorge. A nomeação para essa comissão não foi para avaliar, nem para aferir nem a expressão do assédio no ensino superior. Eu acho que esse trabalho... Então qual era o trabalho? Esse trabalho justifica-se, não foi esse trabalho que nos foi solicitado, foi fazer o mapeamento, o levantamento das estratégias que as instituições de ensino superior estavam a adotar para prevenir e para combater o assédio. E há foi estratégias? Isso que nos foi... É uma curiosidade. que nos foi solicitado. O que nós verificamos é que as universidades começaram, as instituições de ensino superior, mas não estou só a falar, obviamente, de universidades, e nós até avaliámos também instituições de investigação, começaram a fazer alguma coisa porque em 2022 a então Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior portanto, formulou uma recomendação nesse sentido, e também nós sabemos que se não tivéssemos tido todos os casos públicos, não é, que vieram a público... Isto não teria avançado com esta força. Não teria avançado. E, portanto, o que é que aconteceu? As instituições de ensino superior responderam a esse apelo, e, portanto, criaram os códigos de conduta, criaram canais de denúncia, mas digamos que agora temos que tornar esses canais mais eficazes. E nós encontramos lacunas do ponto de vista da informação. Portanto, muitas pessoas que trabalham nas instituições e não sabem que existe o código de conduta ou que não sabem que existe o canal de denúncia. Depois houve outra coisa que aconteceu, que foi, a partir de 2023, as instituições passaram a ter que ter canais de denúncia ao abrigo daquela lei da proteção de denunciantes. E então o que é que as instituições de ensino superior fizeram? Bom, já que temos que ter um canal de denúncia, vamos fazer um canal de denúncia tipo catch-all. E então todas as denúncias nesta linha. Exatamente. Branqueamento de capitais, fraudes na contratação pública e já agora lá o assédio no meio. Portanto, aquilo que nós recomendamos é que os canais de denúncias de práticas de assédio, mas também de práticas de discriminação, tudo o que tem a ver com direitos humanos, com violação de direitos humanos, tem que ter o seu espaço de denúncia específico, próprio, autónomo, e tem que ser um canal de denúncias que possibilite a segurança efetiva das vítimas. E depois como é que se verifica? Porque nós, partindo do pressuposto que as denúncias são reais e consistentes, obviamente é uma questão para investigar e para resolver. Para averiguar, claro. E a outra parte, aquelas denúncias que podem não ter uma robustez ou pode... Caberá à Comissão de Avaliação fazer essa averiguação de forma célere e rigorosa. Mas o que é que também falhava, e tem a ver exatamente com isso, é que se eu quiser fazer uma denúncia numa instituição de ensino superior, em muitas situações eu não sei quem é que vai, quem é que compõe, quem é que faz parte é o júri dessa comissão de avaliação. E, portanto, logo aí eu posso retrair-me, porque não sei se, por exemplo, a pessoa que eu quero denunciar ou alguém próximo está no próprio júri. Portanto, essa falta de informação foi uma falta de informação que nós encontramos em várias instituições de ensino superior. Outra coisa, para ser uma avaliação rigorosa, efetivamente, deve ser, na nossa perspectiva, e eu defendo muito isto, uma comissão isenta. Não pode ter de fora da universidade ou daquela universidade? De fora daquela universidade. Que é para garantir exatamente essa isenção, não é? Claramente que as pessoas podem ser
completamente idóneas na instituição, não é? Isto não é menosprezar as pessoas que estão na instituição. Mas estão a jogar em casa própria, estão a jogar o parque que está ali, não é? Exatamente. E a dificuldade que isso... Para a própria pessoa, é retirar até o ónus de quem está na organização de ter que fazer essa avaliação relativamente a pares. Não é? Portanto, claramente esse é um assunto muito sério e esse passo é um passo que efetivamente tem que ser dado, porque aquilo que nós sabemos, e respondendo à pergunta, quer dizer, desde os tempos que eu andei na faculdade, toda a gente ouvia zunzuns de que há casos, não é? Mas não se fazia absolutamente. Falava-se sobre isto. Falava-se. Mas não havia canais de denúncia, quer dizer, não, de algum modo também estava naturalizado, não é? Não havia sentido crítico relativamente a isso. As universidades, eventualmente, só em casos muito extraordinários é que faziam alguma coisa. Portanto, havia um silêncio generalizado relativamente a essas más condutas, e isso fez com que, infelizmente, e nós sabemos que isto tem também uma marca de género, as mulheres são desproporcionalmente mais atingidas pelo assédio, sobretudo o sexual. Portanto, o moral poderá haver um maior equilíbrio, mas sobretudo o sexual, e de facto foram gerações e gerações em que estiveram muito mais expostas sem que nada efetivamente acontecesse, com danos que têm danos do ponto de vista, está aprovadíssimo, da saúde física, da saúde psicológica, ou até de pessoas que terão abandonado o seu percurso académico por lhes ser algo completamente insuportável, enquanto os agressores continuaram, portanto, com as suas más condutas reiteradas. Então esta nova geração que está aí na universidade, como é que é? Como é que eles se comportam? Em face a isto tudo, a reflexão, a comunidade, o que é que... Estou a pensar nos alunos e nas alunas mais do que nos professores. Nós não podemos baixar a guarda. Ou seja, nós não podemos pensar que a geração de hoje que chega à universidade, os jovens, estão completamente esclarecidos relativamente a tudo isto. Não é? Eu creio que o movimento Me Too permitiu essa identificação, não é? Permitiu uma maior consciência de que isto existe, permitiu uma maior identificação e houve um aumento de denúncias. Até aí nós chegámos. Nós também perguntámos às instituições quantas denúncias é que tinham tido nos últimos 5 anos, e não há dúvida de que nos últimos anos, e desde que vieram a público todos os casos que nós conhecemos por essa via, que houve um aumento expressivo do número de denúncias, não é? Porque faz isto, não é? A visibilidade dos casos, isto também me aconteceu, afinal. Eu também posso falar sobre isso. Permite essa maior identificação. Portanto, mas as jovens e os jovens precisam de ter permanentemente, têm que ser estimuladas e estimulados a ter esse sentido crítico, a ser educadas e educados para a igualdade, não é? Isso, a universidade também tem essa responsabilidade e eu sou das pessoas que muito gostaria de ter em todos os currículos, em todos os programas, esta perspectiva dos direitos humanos e da igualdade. Hoje fala-se muito em transversalizar as questões dos ODS, não é? Dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e com certeza que é muito importante. Não ser específico e ser usado em todas as disciplinas. Exato. E creio que, portanto, ter os direitos humanos e a igualdade entre mulheres e homens presente na formação de jovens, de adultos e adultos que estão na universidade é absolutamente fundamental. Aliás, no meu caso, que dou aulas numa faculdade de Economia e Gestão, provavelmente serão as futuras e os futuros gestores, não é? De instituições do país, e não só, amanhã. E, portanto, esta responsabilidade social é absolutamente crucial. Saem estas pessoas para o mercado de trabalho e depois há aqui um estranhíssimo fenómeno que eu gostava de compreender, porque ainda não consegui perceber porque é que acontece verdadeiramente, que é: porque é que as mulheres estão sistematicamente, mais até na iniciativa privada do que no espaço público, a receber menos pelo mesmo trabalho? Há uma lei que supostamente diz que trabalho igual, salário igual. Jorge, a lei não diz só isso. Eu acho que o maior problema nem está aí. A lei diz que é salário igual para trabalho igual ou de valor igual. E é o valor. E o valor? É a questão do valor. É o problema do valor. É o problema do valor. Então quem é que está aqui a avaliar? Quem é que é o... Ou seja, quem é que dá valor? Ou quem é que dá menos valor? Eu creio, quer dizer, mal seria efetivamente, eu creio que
a discriminação direta, ou seja, pessoas exatamente a exercer as mesmas funções, classificadas na mesma categoria profissional, no mesmo, não é? Com níveis remuneratórios diferentes, lado a lado, a exercer a mesma profissão. Pode acontecer, mas eu creio que essa discriminação direta, aberta, ostensiva, será cada vez mais residual. Porque é comparável. Porque eu posso ir lá ver. Exato, exato. Se a política for transparente, mas quer dizer, E não é. Temos que avançar claramente nesse sentido, com grande resistência por parte das entidades empregadoras, mas vamos ter temos uma diretiva europeia agora para transpor e, portanto, E que diz o quê? Que é obrigatório tornar público esse nível de rendimento por trabalho? Será necessário, se for transposta de acordo com o espírito original da diretiva, se ela for transposta nesses termos, sim. Portanto, ou seja, o que é uma política remuneratória transparente? É exatamente quem formula, quem determina o salário para uma determinada profissão, conseguir também explicar como é que lá chegou. Não é? E cá está. Como é que se chega a uma determinada remuneração? À partida, deve-se fazer uma avaliação de funções. Certo, mas depois da criação do valor, posso dar um exemplo radicalmente absurdo, e eu sei que ele é absurdo, mas é só quase caricatural, que é o Cristiano Ronaldo versus a melhor jogadora de futebol portuguesa, que eu não sei o nome, infelizmente. Um ganha, claro, milhares de milhões e outra fazem a mesma coisa, no mesmo sítio, o mesmo tempo, mas essa criação de valor, lá está, para uma organização privada, pode fazer com que, isto aplica-se para os homens ou para as mulheres, pode fazer com que uma organização valorize mais o trabalho de uma pessoa ou de outra. O que é que nós sabemos, com estudos que são feitos exatamente sobre isto? É que em funções com maior predominância do sexo feminino, há uma subvalorização de componentes de funções e que não acontece tanto no caso das funções com maior predominância de homens. Ou seja, por exemplo, como é que deve ser feita uma avaliação de funções? Uma avaliação de funções deve ser feita quando as pessoas têm trabalho exatamente igual, obviamente é relativamente fácil. Quando assim não é, nós temos que avaliar, mesmo que sejam funções distintas, nós temos que avaliar quais são as competências que são necessárias para aquela função. Nós temos que avaliar o nível de responsabilidade e o tipo de responsabilidade que é necessário, de responsabilidade por supervisão de máquinas, por pessoas, o que for. Temos que avaliar também as condições de trabalho e temos que avaliar o esforço físico, esforço emocional, intelectual. Não é? E o que é que acontece e o que é que nós sabemos? Que o descritivo funcional, no caso de profissões e funções onde as mulheres predominam, é um descritivo funcional mais vago, enquanto o dos homens, no caso das profissões mais preenchidas por homens, tende a ser mais detalhado. E, portanto, o que é que faz? Um descritivo funcional mais vago faz com que haja componentes, há uma subjetividade. por exemplo, o esforço emocional, as competências interpessoais. Mas isso é muito difícil de medir, não é? Mas, exatamente que é, e por isso é que temos que trabalhar em metodologias. A OIT, por exemplo, definiu uma metodologia que apoia quem determina precisamente os salários a fazer uma avaliação de funções sem enviesamentos de género. E, portanto, é conseguir garantir que mesmo que o trabalho e as funções não sejam iguais, elas podem ser idênticas em valor e nós temos que ter critérios de aferição, objetivos, tanto para mulheres como para homens, não deixando escapar nenhuma componente ou subcomponente daquela função que possa ser importante para a determinação salarial. E aí as mulheres têm sido penalizadas. Porquê? Porque há determinadas competências que não vêm no descritivo porque se considera que são inatas. Olha, as competências interpessoais e relacionais. Isto é inato, não é? Portanto, há uma colega inglesa que tem dito, não é? As mulheres têm qualidades, os homens têm qualificações e aptidões. Até um bocadinho na determinação dos salários, o que muitas vezes acontece. Quando nós falamos na questão da diversidade, nomeadamente no acesso a lugares de liderança ou da política, mas no caso da liderança de organizações, empresas, estou a pensar mesmo no topo das organizações. O facto é que a matemática nos mostra que há muito menos mulheres, é matemático, e que agora há um esforço, cotas para o bem ou cotas para o mal? A pergunta é um tema
bastante polémico, não é? Porque, enfim, que se partimos do pressuposto que as mulheres são qualificadas e são capazes de liderar e para que é preciso uma cota? Eu gosto muito desse tema e gostava que tivéssemos a começar a gravação agora. Então, temos 2 horas para falar de cotas. Até porque Já lá vou à política. um dos meus projetos mais recentes foi o projeto Women on Boards e que procurou exatamente acompanhar a lei, não se chama lei das cotas, mas nós vulgarmente chama-se assim, não é? A lei, o regime de representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de gestão E o que é que descobriu? das empresas. Este- Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Este é um problema da comunicação, que isto é era um lei das ponto cotas importante. fica logo no ouvido. A da representação, blá, 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 eu já me perdi. É só... Sim, mas voltando atrás, porque é uma lei relativamente recente, entrou em vigor em 2018 e por isso eu vou referir um estudo que foi feito na Suécia relativamente à lei das cotas no sistema político na Suécia, acho que entrou em vigor em 1993, ou seja, dá para avaliar o efeito das cotas. E então, colegas da London School of Economics escreveram exatamente um artigo e que tinha a ver com a crise dos homens medíocres. Ou seja, Esse título doeu-me. É só. ou seja, as cotas elas tinham permitido efetivamente uma maior aproximação à meritocracia e o que fizeram foi afastar a mediocracia. No sentido em que as mulheres que entraram na política depois das cotas eram mais qualificadas do que os homens que pertenciam até então à classe política, e isso acabou por qualificar a classe política no seu todo e até qualificou os homens, porque passou a haver concorrência. Portanto, os homens medíocres, e cá está, há pouco falávamos do enviesamento da proximidade, da semelhança, não é? Homens relativamente medíocres também tendem a rodear-se de homens com características muito semelhantes. Mas isso é porque não fazem concorrência, não é? Não há portanto, exatamente como as cotas trouxeram concorrência, aquilo que os colegas concluíram foi que afastou, de facto, aquele perfil de homens que não era qualificado e que não fazia diferença do ponto de vista das políticas. Então, quando foram também avaliar, do ponto de vista da administração local, o que é que as comunidades, como é que avaliavam as políticas que tinham sido implementadas, e, portanto, também havia essa percepção de políticas com qualidade. Portanto, eu acho que esse é um ponto interessante. Não são os homens que são altamente qualificados e que têm mérito para os cargos de poder na política e na esfera económica, não têm que ter receio nenhum. Não têm que ter receio nenhum. Só os outros. Então, os outros é que as cotas tendem efetivamente a afastar. já volto a falar das cotas. Há mesmo assim tantas diferenças entre um homem-chefe e uma mulher-chefe? Depende das pessoas, não é? Eu gosto de pensar assim, tanto que há um termo que muitas vezes é muito utilizado, que é a liderança feminina, e que me causa sempre alguma urticária. Porque, na verdade, as mulheres e os homens são seres humanos. E aquela ideia de que as mulheres têm uma liderança mais transformacional, são mais participativas, atentas às pessoas, mais empáticas, São? e os homens mais transacionais, são estereótipos. Quantas mulheres é que nós não conhecemos nas nossas vidas, completamente competitivas, orientadas para o poder, desprovidas de empatia, não queremos trabalhar com elas, e homens solidários, empáticos, que estão tanto focados nos objetivos como se preocupam com as pessoas. Portanto, isso depende de uma série de variáveis de contexto. Numa organização que tenha uma cultura de grande competitividade, uma cultura em que o que mais importa são os objetivos de produtividade e não as pessoas, quem é que chega ao topo? Tendem a escolher os líderes que têm essas características. Sejam homens ou mulheres. As mulheres que chegarem ao topo nessas organizações terão exatamente as mesmas características que os homens. Ou então são jarras de flores. São escolhidos apenas, enfim, para cumprir uma cota, por exemplo. Lá está, por isso é que estamos a falar das cotas, que é, para o bem e para o mal, a questão das cotas. Se as cotas abriram, por um lado, essa possibilidade... As cotas têm não se replicaram, é essa a minha pergunta. Exato. O efeito mais mediático, o efeito mais imediato que as cotas têm é que alteram efetivamente os números.
quando nós começámos a avaliar, não é? Numa perspectiva longitudinal, a presença de mulheres nos cargos de gestão, nós estávamos assim na cauda da Europa sistematicamente, ano após ano. E nós vemos, quer dizer, a lei entra em vigor em 2018, no ano a seguir, e até 3 ou 4 anos depois já estávamos ao nível da União Europeia e até já superámos. Portanto, não há dúvida que para conseguir equilíbrio, estou aqui a enfatizar equilíbrio numérico, as cotas funcionam, mas não garantem igualdade. Essa é a grande diferença. As mulheres foram nomeadas, sobretudo, para cargos de supervisão e para os cargos de administração, para os não executivos. Portanto, igualdade o que é que pressupõe? Pressupõe, efetivamente, capacidade de influência das decisões estratégicas que são tomadas. No poder. Para conseguir equilíbrio, as cotas são boas. Para conseguir igualdade, nós temos que continuar a trabalhar a cultura, uma cultura mais igualitária. Agora, se estas mulheres que lá estão vão gerar aquilo que se chama representação substantiva, ou seja, elas agora vão... O que é que isso quer dizer? Representação substantiva quer dizer-se que se elas agora vão estar mais atentas à situação das outras mulheres que não tiveram ainda essa oportunidade. Ou não? Esse era o projeto que eu gostaria de ter financiado para agora estudar. Porque é importante verificar isso, não é? Quer dizer, porque no fundo é tentar perceber se o padrão se altera ou se o padrão não se altera, se é uma questão meramente de cota, Sim. de oportunismo, do que for, Sim. ou se verdadeiramente Sim. se o padrão se pode alterar. Exato. A nossa lei, essa lei que eu disse o nome todo e não foi possível. É a lei das cotas para... Não, mas porquê que essa lei, ao contrário das outras leis que eu conheço na União Europeia, tinha algo que passou completamente despercebido e que é muito importante. É que não era uma lei só para as elites. Nós estamos a falar de mulheres ou homens que estão ali num círculo não é? Pressupõe, exige que as organizações adotem planos para a igualdade. O que é que nós estamos a falar? De um potencial de transformação, ou seja, é pensar que estas pessoas que estão agora nestes lugares de gestão, o que deveriam fazer era certificar-se que as suas empresas estão com políticas e práticas de igualdade nas organizações. Não é? Salvo em raros casos, suspeito que haja muita resistência a que isso aconteça. Muita resistência e o nível de incumprimento foi elevadíssimo. Sobretudo no setor público empresarial. No setor público? Empresarial. O incumprimento foi muito superior ao das cotadas. Eu sei que isto custa imenso admitir, mas foi o que nós verificámos. E verificou-se um ano e verificou-se noutro, e portanto o que eu penso é, quer dizer, um ano verificou-se e de facto o Estado, os ministérios, os ministros, as ministras não tiveram capacidade. Implacáveis, isto não volta a acontecer. Quer dizer, o Estado tem que ser exemplar. E não foi, mas o potencial de transformação está aí. Quer dizer, se forem planos que não sejam só window dressing, não é? Se for feito um diagnóstico efetivamente rigoroso. Depois e não um livro muito bonito que lá está. Esse também é o meu receio, é que isso possa acontecer, mas o potencial de transformação está muito aí. É nas empresas terem uma estratégia efetivamente para a igualdade, não é? Isso é importante, então, operacionalizada no plano. E convenço-a a candidatar-se agora à presidência da República? Não. O que é que se passa com as mulheres? As mulheres não estão disponíveis para concorrer ao cargo de Primeiro-Ministro, não estão disponíveis para concorrer ao cargo de Presidente. Exato, O que é que está a passar? Não querem. Exato. E não conseguem, não estão motivadas. O que é que... É mesmo uma curiosidade, porque... Temos claramente, é fundamental tornar a vida pública mais apelativa para as mulheres. E mais uma vez eu volto a é penoso, é difícil. A exposição pública é muito mais difícil para as mulheres do que para os homens. Quer dizer, e muitas pensarão, quer dizer, não estou para me aborrecer com isto, tenho mais coisas para fazer na minha vida. Mas é pena, porque houve duas mulheres, pelo menos tanto do PS como do lado do PSD, que seriam, por exemplo, excelentes candidatas, não é? E cá está, isso também é muito interessante, porque muitas vezes não é a questão da afinidade do ponto de vista da ideologia política. Eu gosto de ver mulheres, é importantíssimo, como dizia, do ponto de vista simbólico, para desconstruirmos estereótipos. Que as meninas e as raparigas consigam ter nas suas representações esta representação igualitária. Isto é algo que eu consigo, que eu posso aspirar, não é? Que eu posso ambicionar. Isso é
Este debate e esta conversa pública não está demasiado polarizada, excluindo os homens, Uhum. enfim, para esta conversa? Porque, É verdade. o que é que os homens fazem por isto? Ou melhor, não é o que é que os homens fazem por isto. O que é que está a acontecer para que os homens não entrem nesta reflexão? Ou que sejam atraídos para esta reflexão? Por um lado, a ideia talvez pré-concebida e errada de que a igualdade só beneficia as mulheres, não é? É claro que quem trabalha nesta área, e eu própria, se calhar tive aqui, sempre que falei de igualdade, falei muito, não é, das assimetrias em desfavor das mulheres. Faz todo o sentido continuarmos a falar de direitos das mulheres. No contexto presente faz mesmo muito sentido termos presente que há muito ainda, há um longo caminho ainda a percorrer para que os direitos, a igualdade de oportunidades, tratamento, etc., seja igual entre mulheres e homens, mas os homens têm a ganhar. E nós, na mensagem e na comunicação, tenho que fazer um curso eventualmente de comunicação, também de ciência, os homens têm muito a ganhar, obviamente, com a igualdade. E se calhar essa mensagem É uma questão de narrativa? não tem. É uma questão possivelmente de narrativa, o que faz com que sintam que é uma questão delas, ou que se sintam até ameaçados em algumas, Nós contra elas, elas contra em, nós. em Guerra dos sexos, quase. em algumas circunstâncias. Agora, se nós pensarmos, por exemplo, que esta ordem de género, estas representações sociais muito cristalizadas sobre o que um homem deve ser e fazer, e a mulher, etc., enfim, também oprime, tem sido aquilo que se exige, que as convenções sociais tradicionais exigem de um homem, muitas vezes é de um super-homem. Não é? Quer dizer, não é? Há aqui várias dimensões da condição humana dos homens que são negadas aos homens, não é? O homem que não, como se o homem não pudesse ter vulnerabilidades, não se pudesse emocionar, não pudesse chorar. Aliás, os homens procuram muito menos ajuda quando têm, por exemplo, uma depressão ou estão tristes, do que as mulheres, não é? Isso tem a ver com a pressão, com a pressão social, do que é que se entende, do que é a masculinidade. E, portanto, assumir que os homens e as mulheres são seres humanos com pontos, com as suas forças, mas também com as suas fraquezas, é algo que ainda há também um caminho a percorrer nesse sentido. Portanto, a igualdade permite que os homens sejam sejam seres humanos, possam ser vistos como seres humanos, possam, por exemplo, ter o melhor equilíbrio entre a sua vida profissional e a sua vida familiar. O que é que a sociedade continua a esperar do homem? Que ele seja o principal provedor das famílias, que tenha muito sucesso profissional. Se esta pressão também sair sobre os homens, certamente é algo que os beneficiará, com mais tempo para a sua vida familiar, para a família, para as crianças. Os ganhos, por exemplo, de uma paternidade ativa e próxima estão mais que demonstrados para o próprio, para a relação do próprio com as crianças, para o seu bem-estar. Portanto, eu diria que os benefícios... E não há esta questão da ameaça, como eu disse há pouco, só para aqueles que estão no campo dos medíocres. Os outros não têm que ter qualquer preocupação. E depois mas há cada vez mais aliados. Por exemplo, nós tivemos os dois num evento público no verão passado, onde Júlio Machado Vaz foi um dos oradores. E é um daqueles homens que consegue exatamente ter uma consciência crítica em torno do sistema e é solidário, não é? Com as mulheres, sem que... e não tem qualquer razão para se sentir ameaçado. Então, eu acho que nós também temos que conseguir fazer isso, é ter uma perspectiva crítica sobre uma ordem de género que nós herdamos, não é? E que tem perpetuado desvantagens estruturais que as mulheres continuam exatamente a ser as principais penalizadas nesse domínio, mas que os homens não estão isentos exatamente dos custos dessa ordem de género e das representações sociais em torno da masculinidade, e que é muito importante tê-los coaliados, porque o futuro e a sociedade a que nós temos que aspirar, ambicionar, é uma sociedade de partilha do poder, de partilha das responsabilidades, de partilha do bem-estar, de partilha dos afetos, das emoções, e isso é muito importante. E a solidariedade dos homens, por exemplo, o que acontece muito, eu acho que não há mulher que não tenha passado por isto, não é? O tal fenómeno do mansplaining, não é? Era tão interessante que os homens que dão conta disso, por exemplo, numa reunião pudessem dizer: é interessante o que estás a dizer há pouco.
a Joana, a Susana, manifestou exatamente essa opinião. Quer dizer, esta solidariedade também era muito bem-vinda. Eu sou uma otimista, e, portanto, eu acredito que haverá essas possibilidades de encontro e de estabelecermos pontos e de percebermos que o caminho é para fazer em conjunto. Nós vamos fechar, ficou-me no ouvido a ideia do super-homem, posso que seja a super-mulher ou a criptonite. O que é, Sara, para si, um dia em que se levanta e se sente a super-mulher, ou aquele dia, ou tarde, ou noite, em que há uma criptonite qualquer que a tornou menos do que é? O que é que a limita e o que a potencia? Essa pergunta é muito difícil. Aquilo que me deixa verdadeiramente empolgada, digamos assim, tem muito a ver com o meu trabalho e a possibilidade e acreditar que o meu trabalho pode contribuir para uma opinião pública mais informada, que pode influenciar as políticas públicas, que pode provocar mudança nas estruturas sociais, nas práticas sociais cotidianas de mulheres e de homens. Isso é o que mais me entusiasma. O que mais, não sei se me limita, mas muitas vezes entristece, decepciona, desmotiva. Olha, por exemplo, é sentir que um conservadorismo retrógrada pode encontrar eco na comunidade. E o retrocesso e os recuos que isso pode acarretar. E quando nós damos conta exatamente no espaço mediático que essas vozes estão a ganhar terreno, isso às vezes desmotiva-me, não é? Um pouco. Mas é só uns segundos, não é? Porque depois exatamente penso que o que temos que fazer é contrariar, é continuar a fazer o caminho da melhor forma e cada vez, se possível, com mais alianças e com mais, olha, robustez também científica da evidência para contrariar sensacionalismos e populismos. Sara, muito obrigado. Muito obrigada também, foi um gosto. Muito obrigada, Jorge.